né, sobre a nossa disciplina eletiva, né? Dentro da disciplina eletiva, que está totalmente atrelada ao futebol, e ela está totalmente atrelada ao futebol por consequência da manifestação dos alunos, de uma grande parte dos alunos da nossa escola, que sonham em serem jogadores de futebol. E daí surgiu essa ideia de construir uma disciplina eletiva que mostrasse aos alunos, né, diferentes formas de se envolver com o futebol e não somente o lado, né, de ser atleta profissional, de jogar futebol, mas é possível trabalhar com futebol em diferentes facetas, né, diferentes aspectos aí. Bom, antes de falar do nosso convidado de hoje, né, a nossa atividade ela está com uma parceria hoje com uma escola da diretoria de ensino de Bauru, né, que é a escola Edson Bastos Gasparini, né? Então estão conosco aqui, além do professor Pedro, que é meu parceiro, meu colega ali de disciplina eletiva, né? Professor de arte. Está também a professora Juliana, né? Passo a palavra à professora Juliana, da escola Edson Bastos, para fazer alguns comentários aí. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Juliana, professora de Educação Física da Escola Edson Bastos Gasparini. Também sou professora da disciplina de Projeto de Vida para o 6º ano dessa escola. E é muito legal essa aula, essa live, porque temos muitos alunos que gostam de futebol, que querem trabalhar com futebol e saber como poder trabalhar nessa área, mesmo não sendo jogador, né? E tendo realizado seu sonho, seu projeto de vida, é muito legal. Então, acredito que vai acrescentar bastante aí para os nossos alunos também. Então, eu quero agradecer a parceria com a escola, né, com o professor Ademir, professor Pedro, e a presença do Carlos para compartilhar com a gente essa história aí de vida, esse projeto de vida aí dele, que ele, né, está aí no processo realizando. Professor Pedro. Olá, pessoal. Oba, e aí, testa? Sou o professor Pedro, professor de arte, tá? Também de projeto de vida, o 8º e 9º ano. E trabalho junto com o Testa, fazendo a nossa eletiva aí, futebol, arte e ciências, né? Futebol, ciências e arte, né? E hoje aí temos a honra de estar com o nosso professor Carlos, né? O Ademir convidou aí, aceitou o desafio de umas perguntas aí, ok? Bom, então, Ju, obrigado pela parceria, tá? Acho que as escolas elas precisam, né, se conectar mais e acho que não há momento mais propício para isso do que essa pandemia aí que nós estamos vivendo, né? Bom, o nosso convidado de hoje, acho que não poderia ser outro convidado, né, para falar desse tema, né, o futebol como projeto de vida, senão o professor Carlos Tiengo, a quem eu já agradeço também, né? E tenho certeza que trará ótimas ideias, ótimas reflexões, especialmente para os nossos alunos da escola, né? Que tem aí uma perspectiva, né, de futuro, de vida relacionada, né, por exemplo, ao futebol, tá? E para começar essa live, né, eu já vou passar a palavra, né, mas nós temos a participação hoje da Débora e da Tamara, né, que são duas estudantes da nossa escola e estão representando inclusive o Grêmio Estudantil, né, e elas aqui vão fazer aí a apresentação do professor e também todo o gerenciamento aí das questões, enfim, dos debates que vão acontecer ao longo aqui dessa hora que nós vamos passar juntos, tá? Então, Débora, Tamara, aí é com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora, sou aluna do 3º ano do ensino médio da escola Nelly Coleone Ravagnoli.
Olá, eu sou a Tamara, aluna do terceiro ano do ensino médio e também integrante do Grêmio da Escola Nelly Ravagnoli. A gente está aqui para agora apresentar o palestrante que se chama Carlos Rogério Tiengo, que possui doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual da Unicamp, mestrado em Ciência da Nutricidade e graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, instrutor dos cursos CBF acadêmico na licença CBA e PRO nos cursos técnicos de análise de desempenho, treinamento de goleiros e preparação física. Ele também atuou como analista de desempenho da categoria Sub-20 da Seleção Brasileira Feminina de 2017 a 2018. Também é analista de desempenho competitivo do Departamento de Futebol de Base do São Paulo Futebol Clube entre 2010 a 2013 e também é criador da proposta pedagógica para o ensino e treinamento do futebol, Ginga Futebol com Alegria. Agora eu passo a palavra ao Dr. Carlos Tiengo. O microfone aí, professor, isso. Isso. Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos presentes, né? Com imensa alegria que compartilho essa tarde com vocês. Professor Ademir, muito obrigado pelo convite. Professora Juliana, muito obrigado pelo convite. O professor Pedro, que estou conhecendo, muito obrigado pelo convite. A professora Lucina está presente conosco também. O Leonardo, e especialmente a Tamara e a Débora por fazer a mediação comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Apesar da minha trajetória no futebol, eu acho que o que nos une aqui é sermos apaixonados, e eu sou também um estudante de escola pública, né? Então é com muito orgulho que eu aceito o desafio, porque me faz recordar dos meus anos de 1989 a 1999, qual eu também, como você, Tamara, como você, Débora, eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio, que vocês estão concluindo, na Escola Estadual Dr. Luiz Viana, em Bauru. E foi com certeza naquele momento da minha vida que eu semente do meu sonho de ser um professor de educação física. E foram professores de educação física, como aqui estão a Juliana e o Ademir, que regaram a semente da esperança que eu pudesse realizar o sonho, que é trabalhar e que atua com a minha paixão. Então é muito legal poder compartilhar com vocês esses momentos, porque eu acredito sim na escola pública de qualidade, eu acredito na escola pública que transforma, na escola pública que transcende, e vocês são a nossa esperança, né? E especialmente vocês duas, fico muito mais contente, porque, como vocês leram, eu trabalhei com as mulheres do futebol, eu tenho um desafio de estar por elas, com elas e para elas também, fortalecendo a prática e o interesse de vocês pela modalidade esportiva. Então, só tenho a agradecer a vocês a oportunidade com vocês e com os alunos também que nos vêm aqui em Bauru, do Edson Gabasso Gasparini, e também em Bocaina, na região de Jaú, onde todos acompanham o professor Ademir, o professor Pedro, a professora Juliana pelas redes sociais, especialmente Facebook aí. Muito bom. A Débora e a Tamara, então, vão começar a falar um pouquinho sobre o roteiro, né? Fazer a primeira questão, a primeira pergunta, e aí o professor Carlos vai desenvolver as ideias ali, as respostas dele para isso, tá? Bom, eu queria perguntar quais que são os sonhos dele em relação ao futebol. Débora, meu sonho para o futebol hoje é que as mulheres gozem do mesmo espaço que os homens têm. Então, eu acredito que o espaço do futebol como espaço simbólico da sociedade, o espaço de manifestação simbólica, lúdica, é um espaço artístico, como o professor Pedro também trata isso, né? Um espaço de arte, manifestação artística e um espaço de resistência para as mulheres, né? Então, o maior sonho meu que eu tenho hoje para o futebol é que as mulheres tenham os mesmos espaços que os homens, e tenho certeza que quando elas tiverem o mesmo espaço no futebol que os homens, é porque nós tivemos avanço na sociedade para que as mulheres tenham os mesmos espaços, a mesma representatividade, não que não tenham, mas que tenham os mesmos direitos igualitários, os quais os homens também têm. Então, um dos meus sonhos é esse. O sonho que mais crianças tenham o acesso que eu tive, a oportunidade e o privilégio que eu tive de ter o futebol como que é vida. Eu trabalho, na verdade, para isso, porque eu tenho certeza que eu só consegui ter uma profissão a qual eu consigo ajudar a minha família, porque o futebol um dia alimentou sonhos
e possibilitou que eu tivesse esse dele, vivesse para ele e vivesse por ele também. Então, eu quero que mais crianças possam viver a esperança de também serem tocados como eu fui um dia para uma Copa do Mundo quando eu tinha 8 anos de idade e falar, poxa, isso deve ser legal demais, né? Então, um dos meus sonhos, os meus sonhos são esses, que a gente consiga que mais crianças, ao ver uma bola rolar, se apaixonem também e se apaixonem por essa manifestação artística que é o futebol. E aproveitando, eu queria perguntar, qual o seu primeiro contato com e a trajetória desde diante até hoje em sua relação com o futebol? Tamara, eu tinha 8 anos de idade, eu vivi um período de quarentena também. Eu peguei uma hepatite viral e estava na escola na época, né, primeiros anos do ensino fundamental. Até aquele ano eu me interessava muito por futebol. Até aquele ano era o ano de 1990 e eu fiquei incrivelmente, nesse período do ano, eu tive que ficar em casa por causa de uma hepatite viral. E foi a época da Copa do Mundo, estava no segundo ano do ensino fundamental. E eu fiquei fascinado pela Copa do Mundo de 90. A Copa do Mundo que o Brasil, infelizmente, não conseguiu ir mais longe. Nós perdemos pela arquirrival a Argentina, né? Um gol que o Canidia driblou o Tafarel e passe do gênio Maradona. E aquele dia eu perguntei assim, né? Escutos falaram, né? Mas o Brasil é o país do futebol. E eu perguntei assim, se o Brasil é o país do futebol, por que a gente não vence sempre, né? Foi essa dúvida, né? Falava, na verdade, eu queria jogar. Aí eu comecei a jogar bola com meus amigos na rua, como a gente sempre fazia, né? E alimentar a esperança de ser um jogador de futebol. Porque, na verdade, no meu coração, eu queria, se fosse possível, ter a capacidade de cortar o passe do Maradona pro Canidia, né? Porque aquele dia eu vi adultos chorando, né? Então eu falei, não é possível que a gente pode ser tão triste se a gente é o país do futebol. Dali em diante eu tentei, como todo garoto brasileiro, praticar futebol, né? E era usando os auros do Paulo, do Futebol Clube, né? E eu tinha um ídolo de infância que era o Zete, né? Eu queria ser igual aquele cara, né? Ele se vestia diferente, ele jogava diferente, né? E eu comecei a querer ser goleiro porque eu queria ser como ele, né? Porque ele fazia coisas que nenhum outro fazia. E a partir da oportunidade, conhecer o outro lado do futebol também, que é o lado de buscar uma oportunidade de uma categoria de base, quanto concorrido isso é. Né? Fiz várias avaliações, que popularmente são conhecidas como teste em clubes de futebol, e a gente vai conhecendo uma outra realidade, né? Saindo do sonho de criança, partindo para a expectativa do adolescente, entendendo como que funciona o futebol profissional. Né? Quanto ele emocionante ele é, mas quanto também rigoroso ele é, porque acho que vocês já conversaram com o professor Ademir, com o professor Pedro, com o professor Juliano. Hoje estima-se que no Brasil nós tenhamos em torno de 35 mil jovens em categorias de base, só que a gente só tem 7 mil postos de trabalho no futebol profissional. Ou seja, tem uma grande parte das crianças não vão conseguir jogar futebol profissional. E é duro a gente entender isso, porque é uma realidade, só que eu tive grandes treinadores de futebol. E tive grandes pessoas no futebol que me ajudaram muito. E um deles que eu devo que recordar, que possivelmente está nos escutando hoje, o professor de Educação Física, né? E ele sempre falou pra gente que existe um caminho fora do campo de futebol. E a paixão que ele tinha por nós, ele levava a gente como estudante para os jogos estaduais, jogos municipais. Eu fui 2 vezes como o meu time de futsal da escola, participando de jogos em Avaré, jogos em outras cidades. E a paixão dele, do professor Oswaldo também, pelo futebol, pelo esporte, mostrou pra gente, vocês podem continuar como nós, trabalhando pelo futebol, com a modalidade esportiva. E foi que também, depois de um tempo, eu conheci o seu Roberto, uma pessoa fantástica na cidade de Agudos, que falou, vocês podem trabalhar com o que vocês amam também. E foi quando eu decidi que eu ia ingressar no curso de Educação Física, porque eu queria continuar vivendo isso, né? E assim eu me fiz. Foi quando eu conheci o professor Ademir, do longínquo 2002, né, professor Ademir? Nós entramos junto no curso de Educação Física aí na cidade da região, Barra Bonita. E eu cursei o primeiro ano junto com o professor Ademir, eu era do primeiro ano, ele era do outro primeiro ano. Eu tive a oportunidade de terminar o curso de Educação Física aqui. E aí, depois disso, a gente voltou a se encontrar como professores, né? Ele foi o coordenador do curso que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, com a professora Juliana, aí em Jaú. Então, as amizades que ficaram, né? Mas a minha relação com o futebol é uma relação envolve um sonho de criança, uma paixão de adolescente e um amor que eu tento passar para as pessoas que convivem, né? Apesar dos problemas,
eu acredito que vale a pena. Eu queria saber como que é o trabalho da CBF hoje. Na CBF, estou atuando desde 2015 como instrutor dos cursos, né? Os cursos da CBF, eles são destinados à formação de treinadores e profissionais que trabalham no futebol. E ele é organizado por licenças. Por exemplo, quem quer atuar com crianças é a licença C, quem quer atuar na B, quem quer atuar no futebol profissional, licença A e licença Pro. Então, meu trabalho é de ser instrutor junto a algumas disciplinas. Nesses cursos, ali, curso de preparação física, treinamento de goleiro, análise de desempenho. E existem vários cursos no Brasil todo, o qual a gente vai oferecer a formação para as pessoas que querem trabalhar. É um trabalho super legal, porque nos últimos anos eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, né? E, sem dúvida, a questão que mais me deixa feliz de certa forma, a partir da construção que nossos coordenadores fizeram, que é o professor Oswaldo e o professor Ademir, o professor Maurício, que eu vejo que os cursos hoje são a maior transformação que o futebol brasileiro tem feito nos últimos anos, né? E eu me sinto um pouco de zagueiro hoje, quando a gente dá aula, ministra aula para os alunos, fazendo um pouco que a bola do Maradona não chegue no Canidia, né? Então, trabalhar nos cursos é como se fosse ajudar o nosso futebol a evitar que passes como aquele continuem acontecendo ou aconteça com menos frequência, né? Voltando um pouco do assunto, eu queria saber se a sua realidade, em algum momento, fez com que você tivesse mais dificuldade. Claro que eu sou um privilegiado, viu, Tamara? Porque a gente eu nasci num país, estado de São Paulo, que tem a melhor educação pública do país. O privilégio de fazer formação de nível de pós-graduação, ensino superior, público, coisa, doutorado, mestrado e graduação, é um privilégio. Não só todo mundo tem essa oportunidade. E, infelizmente, ainda no Brasil, o ensino público de qualidade, ele foi com dificuldades, né? No começo, sim, mas uma das principais virtudes que a escola pública me deu, que foi o privilégio de eu participar de uma boa escola em Bauru, com bons professores, foi a capacidade de conseguir olhar o mundo a partir do diálogo, a partir da diferença, a partir da diversidade, né? E o que a escola pública me ensinou, apesar das limitações que a gente sabe que existe, foi a capacidade, como o professor Ademir, a professora Juliana, o professor Pedro está abordando com vocês, a capacidade de criar projetos e sonhos. Ali eu convivi com pessoas, com amigos que sonhavam também. Ali eu fiz amizades que me possibilitaram, que se formaram junto conosco, né, na faculdade também. A preocupação. Mas eu estava falando para a professora Juliana hoje que ela não disse, né? Mas nós somos casados. E conhecemos na universidade também, né? Então, ela também estudou de escola pública, né? Assim como eu. E a oportunidade foi criar um encantamento. A escola pública me deu a oportunidade de ter professores que eram encantados pela docência e falavam, poxa, é possível mesmo com a dificuldade a gente enfrentar o mundo. E é possível a gente conhecer a diversidade. Então eu prefiro, mais do que as dificuldades, destacar o que a escola trouxe. Nesse caso foi o conviver com a diferença, né? Eu acho que isso não tem valor que pague, né? Tem preço que pague. Eu queria saber sobre algo que eu fiquei com bastante dúvida. Não é dúvida, eu fiquei interessada. Eu vi que você atuou, né? Você trabalhou junto com a Sub-20 da seleção brasileira feminina, né? Eu queria saber como que foi essa experiência, porque, querendo ou não, muitos têm um pouco de preconceito ainda, né, sobre o futebol feminino, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Legal, Débora. E, na verdade, a oportunidade da seleção feminina ocorreu pelo intermédio de um professor aí de Jaú, pertinho de vocês, que hoje trabalha na seleção peruana, que é o professor Doriva Burachinha, que trabalha na seleção peruana. Quando eu ministrava aula na fundação, nós nos encontramos aí em Jaú, e posso trocar algumas palavras, no seguinte, ele me permitiu a oportunidade de trabalhar com ele na seleção. Eu já tinha trabalhado com mulheres, fui trabalhar com as mulheres no futebol, com as garotas da idade de vocês, né? 17, 18, 19 anos, um pouquinho mais velhas. Foi uma das experiências mais transformadoras, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer que as mulheres que jogam futebol, assim,
elas não têm menos para ela do que o esforço máximo, né? Seja numa partida de Copa do Mundo que a gente disputou, precisando reverter um placar adverso, que a gente estava perdendo e ter que buscar um placar aos 49 do segundo tempo, seja numa final de Sul-Americano, que a gente estava ganhando com uma goleada, elas têm esse desejo incessante e a vontade sempre do algo mais, do ir além, né? Então, para mim, foi uma experiência que transformou de forma significativa mesmo. A forma que vocês, as mulheres no caso, digo vocês, as mulheres no caso, elas almejam, desejam e trabalham por aquilo, né? Então, com elas eu aprendi a refletir sobre as posições sociais, aprendi como que as oportunidades podem ser construídas ou deveriam ser construídas, né? Eu aprendi quanto que a gente precisa, quanto homem na sociedade, rever nossos papéis também, né? Então, isso foi muito interessante para mim, que foi um aprendizado de... Na verdade, a gente foi, como comissão técnica, né? Você tem sempre a expectativa que vai levar algo. Entretanto, depois de 17 meses de trabalho, eu tenho certeza que eu trouxe mais algo delas do que elas levaram de mim, né? Então, eu trouxe daquelas mais de 80 jogadoras que tiveram com nós, cada uma delas trouxe um pouquinho para nós, para mim, naquele período, a reflexão de como que a gente pode ser um pouco, transformar esse mundo um pouco mais igualitário, né? Me recordo que muitas delas perguntavam, né, coisas para mim que nunca imaginei que eu pudesse ter sido indagado. E a minha esperança, depois de ter trabalhado no futebol, tiver interesse, né, ela consiga ter o mundo do futebol mais adequado para ela do que as outras gerações que tanto trabalharam para ele ter mais espaço. A gente vê que isso vem acontecendo e eu tenho dúvidas, viu, Débora? E a maior transformação que o futebol, seja ele masculino, seja ele feminino, ou melhor dizendo, seja ele praticado por homens, seja ele praticado por mulheres, o futebol não tem gênero, né? Quem os pratica, tenho certeza que a maior transformação que o futebol vai presenciar na sua história será pelas pernas, pelos corações e pela cabeça das mulheres, né? Elas vão propiciar vocês vão propiciar a maior mudança que a modalidade vai ver nos próximos 100 anos. Então isso aí foi muito legal ter participado disso, e eu hoje sou um convicto defensor, apoiador, um torcedor da ação que isso vai acontecer. Eu queria saber como cursar Educação Física ajudou no seu processo de trabalho. Muito legal, Tamara. Eu acredito que a Educação Física não tem como trabalhar no esporte, especialmente o esporte de alto rendimento, sem a formação em Educação Física. E isso, para mim, foi substancial, a diferença, porque os pressupostos pedagógicos, metodológicos, científicos estão baseados no curso, né, na nossa área de formação, que no caso aqui, minha, do professor Ademir, da professora Juliana, o qual a gente partilhou na formação. Por exemplo, compreender como que ocorre o processo de aprendizado para os esportes, compreender como o organismo humano se comporta frente ao exercício físico, compreender como que pode se organizar o processo de treino, como dizer assim, como planejar o treino, como abordar o atleta, o aluno, né? Como estruturar, o que a gente fala de estruturar é organizá-lo, né? O que vem antes, né? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? A educação física, para mim, eu recomendo, né? Eu sou apaixonado pela área de atuação, eu recomendo fazer o curso de educação física para, com profundidade, a gente conhecer a área de estudo, né? Assim como fazer o curso de artes, poder atuar como professor da área também, ou até mesmo em outros segmentos, né? Então, deu profundidade, Tamara. Ela dá profundidade para a gente, dá profundidade para a gente compreender o mundo. E não só o mundo dos esportes, né? Como eu disse para vocês, a universidade me permitiu conhecer a Juliana, que é minha esposa, e conhecer um mundo que às vezes a gente não tem, não está habituado a discutir, né? Você tem disciplinas, por exemplo, que parece que não tem muita relação com o seu dia a dia, mas que são ferramentas para abrir nossa cabeça, filosofia, né? Pensar, mas por que num curso de educação física teremos a disciplina de filosofia, né? Então, porque a gente vai entender como que a gente se porta no mundo, né? Então, isso para mim foi muito significativo e é um dos pontos que eu recomendo a todo mundo, sim, e advogo pela formação no nível superior, como tem a Enjaú com a Fundação, por exemplo. Eu queria saber, já que eu sou leiga nesse assunto, não entendo nada, eu queria saber como que é feito os treinamentos dos jogadores, que algumas pessoas têm bastante dúvida, né? Muito legal, Débora. Geralmente, um jogador de futebol de primeiro nível, vamos dizer assim, que atua nas principais equipes do Brasil, né, nossas equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, que assiste os jogos de domingo, né, isso é uma rotina muito puxada de treinamentos, né? São treinamentos diários, né? Esses treinamentos envolvem a questão de preparar junto com a equipe, que é o treinamento do grupo todo, né? Os
aspectos táticos, assim, a tática e a questão de preocupação no campo, né? E tem um cenário de cunho mais individual, que é a preparação física, os atendimentos individuais com o departamento médico. Hoje, no futebol, Débora, existem equipes muito grandes que atuam, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, análise de desempenho, equipe técnica, né? Então, o clube, por exemplo, o jogador chega cedo no clube, por exemplo, ele vai para o departamento médico, passa pela equipe médica, depois vai na fisioterapia fazer o trabalho de prevenção de lesão, depois ele vai na preparação física, né? Se prepara e vai para o campo fazer as atividades no campo, né? E aí depois ele tem o almoço à tarde, e aí tem os estudos também que os jogadores são submetidos, no sentido de ele vai ver os vídeos, vai ver o desempenho individual. Então, é um trabalho de muita dedicação. E, além disso, eles têm regime de concentração. Por exemplo, antes dos jogos, eles vão para um hotel ou para um lugar específico para poder descansar o suficiente para enfrentar a partida, né? E, à noite, eles têm as reuniões específicas, né? Então, a carreira do jogador, né, apesar de ela ter um período mais curto, 15 anos, né? Esse período que vai dos 20 aos 35, 36 anos é de muita intensidade para eles, né? É até mesmo emocional, porque, por exemplo, a gente dá aula para vocês com 30, 40 alunos na sala, né? E eles exercem, eles têm uma sala toda para assistir 40 mil pessoas no campo e até milhões e milhares de pessoas na televisão, né? Então são avaliados também, tem uma demanda psicológica bem grande. Além disso, Débora, esses são os jogadores que são profissionais, né? Nas categorias de base, a partir de 14 anos, os garotos, também as garotas, são submetidos a treinamento, né? É um processo de vai para a escola, depois vai treinar à tarde e vai fazer as tarefas à noite. Então, na verdade, o jogador, a partir dos 40 anos, a partir dos 14 anos de idade, até a sua aposentadoria, ele tem um dia muito cheio, né? Os garotos e as garotas que jogam futebol, como vocês que fazem ou na escola de manhã, às vezes estão com um curso à tarde, eles também têm um dia totalmente cheio, o que faz com que... Tem o risco também, né? Muitos podem sofrido alguma lesão, e tem a questão de distância de casa. Então, eles têm um dia extremamente tomado durante muitos anos, né? E uma competitividade, com muitas pessoas que querem ser jogadores e jogadoras, que faz com que eles precisam perseverar muito, né? Para poder atingir esse sonho, né? Então, e a gente sabe, são poucos os que têm a oportunidade de atuar nas próprias equipes, por exemplo. E falando sobre a formação dos jogadores, eu queria saber quais são os elementos que não podem faltar na formação dos jogadores. Só basta ser bom de bola para ser um bom profissional? A sua pergunta é super legal, viu, Tamara? Porque é uma diferença de jogar a bola e ser jogador de futebol profissional, né? Assim, bem grande. Eu penso uma vez na arte, né, professor Pedro? De desenhar bem e de ser um profissional do desenho, exemplo, design, né? Principalmente quando a gente joga a bola do criança, que ainda é um prazer, né? Mas quando você se torna profissão, ou aspira essa profissão, depende de muita entrega. Porque você imagina o seguinte, Tamara, todos os dias você tem que fazer melhor aquilo que você já faz bem. Isso vai deixando marca ao longo da vida, né? Porque é lidar todo dia com aquilo que eu não conheço. Isso é um ponto. Outro ponto é a dedicação em atividades que às vezes eu não gosto de fazer. Tem atividades, por exemplo, que na minha área tem coisas que eu não gosto muito de fazer. Eu tenho que fazer melhor, porque eu tenho que melhorar. E geralmente o que eu gosto de fazer é aquilo que eu não sou tão bom. Por exemplo, fazer os exercícios físicos, se manter descansado. Você imagina que, por exemplo, um garoto de 8 anos, uma garota de 19 anos, que vai ter um jogo sábado de manhã, ele não vai poder ir compartilhar pizza com os amigos na sexta-feira. E isso imagina pra gente que o quanto gostoso é estar com nossos colegas, né? E imagina vocês agora no terceiro ano do ensino médio, vai ter a formatura, e muitos deles não vão poder ir na formatura que é jogador, porque no dia seguinte pode ter uma viagem para uma competição importante, né? Não só no futebol, mas todos os atletas, seja natação, basquete, passam por isso, né? Esse amadurecimento muito precoce, muito cedo da vida, né? Então, eu penso que dedicar esse limite é o que faz a diferença para eles e elas. Eu também queria saber, na sua perspectiva, né, como que deve ser o ensino do futebol para as crianças, né, na escola, em outros lugares. É o seguinte, né? Pensando nessa perspectiva de alimentar sonhos, né? Apesar de exigir da pessoa muita dedicação, eu penso que o futebol, assim como foi comigo, que foi encantador, né? Tem que encantar as pessoas. E futebol para encantar precisa dar prazer, precisa... Quando você joga futebol, você pintar um quadro,
ou desenho, arte plástica, por exemplo, ou fazer um texto na língua portuguesa, escrever um poema, aquilo tem que tocar o coração, né? Eu costumo dizer que a bola, ela toca os pés, mas ela atinge a alma, né? Então eu acredito que ensinar futebol com alegria, ensinar futebol. Acredito brasileiro, a gente aprendeu jogando futebol nas tardes, né? Na nossa rua, e ali não tinha limite, porque aquilo nos dava prazer, nos dava perspectiva de viver momentos inesquecíveis, né? Se eu perguntar ao professor Pedro, ao professor Ademir, ou as professoras que aqui estão, que jogavam futebol, se eles se recordam dos últimos dias da vida deles que jogaram futebol, eles vão se recordar com alegria. Então eu penso que jogar futebol, ensinar futebol tem que ser com essa perspectiva. E se a gente puder ensinar futebol com a perspectiva da alegria, com a perspectiva de desenvolver esse sentimento positivo, porque a maior parte das pessoas que vão aprender futebol, não vão ser jogadores, mas vão estar com nós aqui, falando sobre futebol. Pode ser uma jornalista do futebol, pode ser uma treinadora do futebol, pode ser uma médica que trabalha no futebol. Por exemplo, todas as fisioterapeutas médicas que tivemos na seleção no período, a doutora Natália, a doutora Fernanda, todas elas jogaram como garotas, né? Então, e encararam para trabalhar com o futebol, por exemplo. A Dani, que é nossa auxiliar, foi jogadora profissional. Então, tem essa perspectiva, só vai fazer bem quem tiver um prazer pela atividade. Então, eu acredito que a escola de futebol, que o professor Emílio entrevistou esses dias, né? E ele tem um livro fantástico que chama Futebol, Pedagogia do Futebol, ele fala o seguinte: a gente tem que ensinar futebol a todos e todas, ensinar futebol bem a todos e todas, ensinar futebol mais do que a todos e todas. Então, eu acredito muito nisso. Ensinar do nosso jeito, ensinar com alegria, ensinar com jogos e brincadeira com bola nos pés, mas também ensinar para a vida, né? Ensinar que a gente pode usufruir do futebol como cultura corporal, como arte também, né, professor? Porque assistir um bom jogo, assistir Ronaldo, assistir Djalminha, assistir Ronaldo, assistir um espetáculo, assistir uma obra de arte, assistir uma corporidade, um corpo que se move no espaço, assim como assistir o balé, como assistir o Circo Solé, como assistir uma grande obra de arte. Inclusive a disciplina chama Futebol, Ciência e Arte, exatamente por conta dessa conexão aí que o senhor falou, né? É o futebol a partir de uma perspectiva da ciência e o futebol como arte, né? Como artefato cultural, um fenômeno social brasileiro especialmente, né? Legal. Ju? Então, queria fazer algumas perguntas, aproveitar aí o ensejo. Eu, como professora de projeto de vida, a gente fala muito sobre os alunos, que às vezes a gente tem um projeto, tem um sonho, e às vezes a gente tem que mudar esse projeto. E eu queria saber, você teve que mudar seus projetos? O projeto que você teve inicial de vida, foi ideal para você atingir seu sonho? Como foi essa organização, esse planejamento para você atingir e realizar seu sonho? Eu só tive que mudar, como tive que mudar muitas vezes, e dói não ter que mudar. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu tinha um projeto de ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo do Brasil. Eu queria ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo do Brasil. Eu achava que a Copa do Mundo do Brasil ia ser em 2010. Ela foi em 2014 no Brasil. E quando eu tinha 15, 16 anos, isso nos anos 98, 99, eu queria ser o goleiro da seleção brasileira em 2010, na Copa do Mundo. E não consegui ser o goleiro do Brasil, não consegui ser goleiro do futebol profissional. E eu tive um dia que pensar comigo assim, eu me recordo perfeitamente desse dia, o dia que eu falei assim, eu acho que não vou ser o goleiro da seleção brasileira em 2010. E só naquele dia eu fiquei triste porque foi uma construção, só que daí uma pessoa que era sua falou assim, se você não pode não ser o goleiro da seleção brasileira dos 2010, você pode ser uma pessoa que trabalha com futebol, na verdade você gosta de trabalhar com futebol, você gosta de estar no futebol. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu narrei um dia que foi triste pra mim, mas um dia de alegria pra mim, foi o dia que eu recebi a minha condição pra seleção. Eu cheguei na porta do quarto onde eu moro e tinha meu nome. Seja bem-vindo, Carlos Tinho Grande Acomari. Eu confesso pra você que naquele dia eu senti o chão fugido dos meus pés, porque eu pensei, será que é verdade, né? A gente na casa da seleção brasileira. E eu confesso pra você que todas as vezes que as outras cantavam no Nacional, antes dos jogos, né? Jogos em todo mundo, eu sentia que, na verdade, eu estou mais do que jogando na Copa do Mundo como da seleção. Então, essa mudança acontece, né? Uma das do plano do projeto de vida, a gente vai descobrindo, na verdade, o que realmente você quer ao longo do projeto, né? E eu penso que um projeto de vida, um plano, ele é uma, como diz o professor René, né? Ele é uma trilha. Ele é uma trilha que às vezes tem momentos positivos, momentos negativos, só que você vai se reconhecendo nessa trilha, né? Você vai identificando o que você gosta. Eu tenho certeza, eu confesso para vocês e digo sem margem de dúvidas que eu sou muito mais feliz hoje do que eu tenho certeza de ter sido o goleiro da seleção brasileira apenas uma Copa do Mundo. Eu tenho a oportunidade de jogar mais Copas do Mundo que eu jogaria como goleiro. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você é sempre bem sucedido na sua profissão e por quê?
O que faz você se sentir bem? Porque ser bem-sucedido é relativo, né? Se sucesso for, queridos professores como Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda, eu acho que eu sou bem-sucedido. Porque se eu posso ter o privilégio de ter tido uma formação escola pública que permite ter o direito àquilo que eu mais gosto, se eu tenho trânsito e, por exemplo, nos atrás da minha profissão, do tempo, né, eu tenho 8 anos hoje, e vamos imaginar que a gente vai trabalhar no Brasil até 65, 70 anos, né, para boa saúde. Já estamos com 15, 16 anos de formado aí, 14 anos de formado, e já consegui ter a oportunidade de trabalhar no clube aqui. Como eu disse antes, né, eu consegui vestir a mesma armadura do que o meu ídolo de infância vestiu. Isso foi uma realização. Ter conseguido disputar a Copa do Mundo, né, e eu acho que é uma coisa muito interessante. Já consegui conhecer muitas pessoas que eu acho que são pessoas que transformam a minha vida. Eu acho que sim. E mais importante, a gente consegue viver daquilo que a gente acorda amanhã cedo. Tem o professor Ademir, tem 1000 coisas para fazer, né? Essas 1000 coisas para fazer nos ajuda muito a fazer porque a gente tem coisa que a gente fazer por tanto de tão legal que é. Se for nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que eu sou feliz por tudo que eu tive o privilégio e as oportunidades de fazer aquilo que eu gosto, né? Porque eu vejo muitas pessoas que não é trabalho, por exemplo, e você sabe disso. Trabalhar 10 a 12 horas por dia, estar aqui, não é trabalho porque, na verdade, é uma missão. Eu vejo como uma missão, como a Débora perguntou no começo, ela me perguntou meu sonho, né? Aí eu digo, Débora, que é a missão, né? Que é ajudar a transformar e ajudar que os passes do caminho não cheguem, Maradona não cheguem na vida. Se eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu sou bem-sucedido. E conte para nós alguma curiosidade, alguma coisa inusitada que você vivenciou aí nesse período com o futebol, ou quando criança, ou aí na sua vida profissional? Inusitada. Eu não diria inusitada, mas eu diria emocionante, né? Por exemplo, foi do lançamento do meu livro nas mãos, do livro que eu escrevi em edição científica. E esse livro teve vários momentos que me marcaram para, né? Naquela oportunidade, eu entrevistei algumas pessoas que eu sempre via pela televisão. O primeiro deles foi Félix, o goleiro campeão de 70, e os mais conosco, assim como o Walter Moraes, que é o pai do treinamento de goleiros. Fui entrevistar o Félix em São Paulo. Ele começou a entrevista e depois ele, um senhor já, ele se emocionou, chorou, né? Ele era o campeão de 70, né? O super do Pelé, né? De Pelé, de Wilson, de Jairzinho, de Gerson, né? Aí depois eu tive a oportunidade de entrevistar, nesse mesmo projeto de pesquisa, o Valdir Joaquim de Moraes, que é o pioneiro por isso tudo, né? Começou com isso tudo. E eu tive o privilégio de entrevistar Rogério Ceni, tive o privilégio de entrevistar Cláudio Rafael, e esse foi uma questão muito legal, ele mandou uma VHS para mim na época, né? E eu até março desse ano não conhecia pessoalmente, apesar de conversar com ele, eu junto esse ano ele se lembrou perfeitamente. Mas o maior desses aí foi Carlos Galo para mim, Carlão, goleiro da Copa do Mundo em 86, mas teve em 72 e 78, que me tornou amigo, né? E o Carlão, mais de 60 jogos com a camisa titular da seleção brasileira, e um cara que, toda vez que a gente conversa, ele transcende a humildade dele. Então, são fatos que a gente tem que levar para a vida, né? E eu tive o privilégio de ver artistas também, né? Eu me recordo assistir São Paulo e Flamengo do Maracanã, Ronaldinho Gaúcho, o artista da bola, né? Brincava de esconder a bola dos outros jogadores, né? Parecia que a bola para ele fazia parte do seu corpo, assim como o pincel faz parte do pintor, né? Então, você vê ele, né? E tive o privilégio de ver Marta também, Vitória Albuquerque, ver Nicole, de ver Thaís, de ver as meninas que cantam também. Então, tem hora que eu paro e penso que, falo no lado não, mas eu acho que de tão perto artistas que os encantam onde não tem preço, né? No lançamento do livro, efetivamente dizendo, e não foi entrevistado pelo livro, mas meu ídolo de infância, que era o Zete, fez o prefácio. Eu estar com ele durante 2 horas e a gente conversar sobre futebol e poder dar o privilégio de escrever o prefácio do livro. Eu pensei, né? Onde eu quis ser goleiro, então hoje está compartilhando comigo, tem prestigiar isso. E sobre o sonho, né? Muitas crianças aí, jovens, têm o sonho de ser jogador de futebol ou trabalhar com futebol. Você tem uma dica, um conselho de como eles podem fazer para começar a trilhar esse caminho e chegar mais perto para realizar seu sonho? Eu acho que o sonho de ser jogador de futebol, ele nunca deve morrer, né? Porque eu acho que todos os dias eu tenho sonho de estar dentro do campo de futebol. O que eu poderia dizer para eles e para elas que desejam é fazer independente do que for, fazer com a maior dedicação possível. Eu acho que isso, o que eu trouxe do futebol para minha vida foi: faz o melhor que você pode fazer. Se a gente não vai controlar as oportunidades que o mundo vai nos dar, mas você vai saber aproveitar todas as oportunidades que ele lhe permitir. Se não, porventura, não acontecer de você ser jogador, ele serviu
nem sempre realizando da forma que você espera, eu tenho certeza que ele vai ser benéfico. Agora, se você levar apenas uma única possibilidade e aquilo que começar a te incomodar e fazer mal, isso pode trazer um problema. Mas eu penso o seguinte, faça com a dedicação e pense que for por outro caminho que seja, mas que você consiga fazer aquilo com o máximo possível. Eu vou passar a palavra ao professor Ademir, não sei se alguém mais quer fazer alguma questão. A Tamara e a Débora, tem alguma questão aí? Eu tenho. Então vai, vamos botar as questões delas aí. Fala você, Tamara. Tá. Você falou, o futebol passa por diversas mudanças durante o tempo. Então eu queria saber como você vê o futebol daqui 50, 100 anos. Puta, que pergunta, Tamara. Excelente. Eu vejo, pode ser que ele não exista, né? Porque há 100 anos atrás, há mais precisamente há pouco mais de anos, né? Em 1863, não existia futebol antes disso. Existia outros jogos com bola nos pés. Ele era irmão do rugby, né? E ali se separou e surgiu o futebol. Pode ser que ele não exista, uma possibilidade real. Mas eu acredito que vai existir, sim. Vai existir com alguns lutantes jogando, alguns homens e mulheres lutando jogando futebol. Cada vez mais vão ter, os jogos são decididos nos pequenos detalhes, cada vez mais a preparação do jogador e da jogadora vai ser mais otimizada, tem mais recurso tecnológico, temos mais inteligência artificial participando do processo. Só que eu espero que tudo isso não desumanize, né? Porque o futebol ele é o espaço das emoções. Como diz um grande sociólogo que eu gosto muito, antropólogo, Roberto Amata, ele é o teatro do nosso. Eu, na verdade, não sei se ele vai ser assim, mas eu espero que ele continue emocionando, né? Eu espero que o futebol continue sendo o passo que a gente, esporte do futebol profissional, né? Que a gente possa parar na quarta-feira à noite ou no domingo à tarde para assistir a nossa seleção, para assistir aquela obra de arte. E parar no sábado à tarde ou na quinta-feira à noite, seja homens e mulheres, para jogar bola com os amigos, sem preocupação do que passar, porque assim vai continuar sendo encantador. É o que eu espero. Mas eu vejo que a gente tem que esperar alguns problemas ainda. Alguns problemas, por exemplo, de acesso. Acessar que mais pessoas como vocês estão aqui dialogando, né? Mas também se encante, né? Porque se a gente não estimular a paixão nas pessoas, ele pode deixar de existir. Eu tenho uma pergunta. Já que a gente está vivendo nesse novo normal, né? Nessa quarentena, eu queria saber o que você acha como vai ficar o psicológico, o físico dos jogadores, né? Tanto nessa quarentena como depois. Eu acredito que já tem estudos que estão mostrando isso, né? Que é um problema, sim. Readaptar os atletas ao esforço, mesmo que eles estavam treinando à distância, não é a mesma situação, né? Isso é uma questão bem, bem importante. Isso já aconteceu em outros esportes período de paralisação, mostrando que as lesões aumentaram depois. Isso é um desafio para a gente. Pensando nisso, a FIFA autorizou que os campeonatos tenham um maior número de substituições. Isso vai exigir que os profissionais que trabalham com os jogadores eles tenham bastante precisão para poder fazer o treino, estruturar o treino. E o psicológico, eu não tenho dúvida, né? Que as pessoas estão preocupadas sim, por exemplo, sair para trabalhar, porque o jogador de futebol é um profissional, tem várias pessoas que trabalham com eles, de retornar para as casas e manter seguras suas famílias, né? Por exemplo, vão viajar, tem avião, tem ônibus, todo mundo trabalhando e pode contaminar um amigo, um parente, um pai, uma mãe. Então, a gente vive, o futebol não está fora da sociedade, né? Ele faz parte, né, Débora, essa sociedade e esse novo normal vai exigir da gente uma capacidade de resiliência muito grande. Eu torço muito e quero muito que essa vacina e as vacinas que estão sendo testadas sejam bastante sucesso para que a gente possa usufruir o mais rápido possível de comemorar o gol, passar o colega, né? E de poder ir no estádio, né? Você pro Palmeiras, pro Corinthians, seja para quem for, todo mundo junto, né? Porque eu vejo essa possibilidade de poder estar junto, não seja para fazer um churrasco e poder assistir o time do campo. Eu também queria, sem saber se ainda existe alguma meta e se sim, quais as metas ainda que você pretende alcançar dentro do futebol. Essa questão das metas é muito legal, tá? Porque quando eu estava na faculdade, na verdade, logo que eu terminei de me formar, eu fui trabalhar em Trinidad e Tobago, como preparador de futebol profissional. Tanto que eu não fiz a formatura no Paraguai, por exemplo. O dia que a turma fez a formatura, eu estava indo para jogar com o Chivas, do mexicano, que a gente jogou com eles em Trinidad e Tobago, depois a gente jogou com o México, no estado de Jalisco, né? E quando eles vieram aqui no Brasil, por internet de um amigo, aí eu fui convidado para trabalhar nesse clube, fiquei lá no começo de 2007. Quando eu retornei esse dia daquele ano, no Brasil, o Kaká acabaram de ser eleito o melhor jogador do mundo, né? Nossa última vez que nós fomos no futebol brasileiro, homem, porque recentemente a Super Mar, foi eleita a sexta vez a melhor do mundo. A nossa rainha foi eleita a sexta vez a melhor do mundo. O futebolista homem, a última vez foi em 2007. Ele
disse a seguinte frase, que quando ele tinha 15 anos, ele colocou algumas metas para ele, e a dele era ser o melhor jogador do mundo. Porque o Kaká, ele teve um problema, se eu não me engano, ele teve o seguinte, e ele teve um problema com o coluna vertebral e quase perdeu movimentos, né? Quase conseguiu jogar futebol. Se eu não me engano, acho que essa é a história. Posso confirmar. Então ele colocou aquelas metas e falou, quando ele ganhou o prêmio, dessas metas. E naquele momento eu estava muito incerteza na profissão, porque sempre que tem umas mudanças, né? E quando a gente é jovem, é mais difícil as mudanças, doem mais, né? Porque quando a gente é um pouco mais velho. Eu coloquei algumas metas, né? Eu tinha uma meta, por exemplo, de fazer pós-graduação, morando com a professora Juliana, de casar, de filhos, né? Trabalhar num time de futebol, né? Eu coloquei 10 metas para mim. E num piscar de olhos, isso foi 2007, quando eu olhei, em 2012, das 10 que eu tinha colocado, eu já tinha realizado 8 delas. Fui realizar em 2013 casamento, depois tivemos a Valentina, e eu concluí o doutorado, 7 delas, né? E eu acho que quando a gente coloca as metas, fica mais fácil o caminho, né? Na época eu colocava a meta, hoje eu não coloco mais o prazo não, porque quando a gente coloca a meta, geralmente ela acontece antes. Eu não imaginei que no período que eu ia conseguir, por exemplo, eu tinha disputar a Copa do Mundo, né? Eu tive o privilégio de disputar. Hoje, assim, eu mudei elas. Vai mudando elas e a gente vai reconstruindo elas, né? Ela vai lançando efeitos. E uma das metas que eu tenho com isso para vocês é a gente conseguir ajudar o Brasil a renovar o título de campeão de futebol mundial. Eu acho que isso pra gente vai ser muito importante. Por exemplo, trabalhar isso me motiva muito, né? Então, para que a gente possa ter mais tempo de trabalho no sentido de fazer o que gosta, né? Ter mais meta de qualidade de vida, por exemplo, estar mais tempo em casa, ter as desvantagens, os problemas que a pandemia trouxe, no nosso caso aqui, estou muito mais tempo com a Ju e com a Valentina, por exemplo, né? Eu quero que isso se puder por mais tempo também. Estou conseguindo acompanhar a Valentina mais tempo também. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, viu, Tamara, com o tempo, que as metas que são muito grandiosas, que é novo, mas que são mais importantes, são as mais importantes. Por exemplo, os amigos, as amigas. Por exemplo, a turma de vocês estão se formando nesse de 2020. Que eu lembro da minha turma de 1999. Como diz o Oswaldo Montenegro, se eu fizer uma lista com meus grandes amigos, né, eu ainda tenho muitos que eu nunca mais vi. E acho que a meta tá vendo o professor Ademir, tá vendo o professor Pedro, que eu conheci agora, sempre a oportunidade de estar perto deles, porque o tempo passa, né? E havia muito culpa ser pequeno. Bom, tem outra pergunta. Fala, Débora. Meu pai sempre diz assim, que jogadores, tanto pai quanto a mãe, eles gostam bastante de futebol, eles sempre dizem que os jogadores de antigamente são melhores do que de hoje em dia. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem alguma diferença, assim, entre os de antigamente e hoje em dia? Não, diferenças tem, o futebol é o outro, né? Com certeza a gente não vai ter o Pelé, né? Infelizmente, pode ser que a gente tenha, mas com tudo que o tricordiano, o Edson, mais o Oruense, Pelé, completo, né? Não temos outros iguais. Temos jogadores tão bons, hoje sim, por exemplo, o goleiro, por exemplo, né? Alisson é o melhor goleiro do mundo, né? Edson é o segundo melhor do mundo, né? Marcelo, lateral esquerdo, um dos melhores laterais da história. Neymar, o melhor jogador do mundo. E esse maior jogador brasileiro de todos os tempos. A Rainha é indiscutível, né? A Rainha, ela é uma jogadora que é presente, né? Claro que no passado, quando nós tínhamos buscas, as mulheres estavam proibidas para futebol, então as mulheres dão presente, né? Só que eu sou eu não sou saudosista, né? Apesar do ídolo de infância do Zete, né? Eu acho que ele não foi tão bom quanto hoje Alisson, né? Eu acho, assim, que é possível ter tantos bons jogadores. Messi é um gênio, Cristiano Ronaldo é um gênio, né? Eu acho, sim, é possível ter, sim. É que a gente está muitas vezes, nas nossas memórias afetivas, né? Apesar de eu achar que o Alisson é melhor do que o Zete, se você falar para mim quem você preferiria se fosse na seleção de todos os tempos, você pode ter certeza que o Alisson não vestiria as luvas. O meu goleiro seria Zete, porque está na minha memória afetiva. Eles vão tirar daquilo que nos encantam, né? Meu pai falava muito de Gerson, né? O Cantinho de Ouro, né? Mas como eu posso dizer que Ronaldinho Gaúcho não era melhor que Gerson, então eu penso que essa questão também pode ser memória afetiva. Eu prefiro com ela. Eu acho que seus pais estão certos, né? Porque toda vez que eles lembram, nós lembram de momentos que nos encantaram, que nos emocionaram, momentos que fazem parte, né? E essa discussão vai ser legal. Porque quando você tiver a idade deles, você vai falar. No tempo, Marta, que foi 6 vezes a melhor do mundo, as outras não estão melhores do que ela nunca, né? A Super Marta vai ser tão encantadora quanto. Mas eu penso que assim, só que fazer coisas diferentes, porque o futebol mudou, né? Isso é uma sociedade. Mudou, então muda o jogo, muda as referências, né? Muda as referências também. E para entrar no momento mais, acho que assim, de reflexão, queria saber o que você diria para o Carlos, criança, o Carlos de 10 anos, em relação ao sonho dele. Eu diria, Carlos, 10 anos. Isso aí tá saindo da cabecinha dela, viu, amigo? Ela vive agora. Boa sorte, hein? Boa sorte pra você aí, viu? É as nossas dúvidas. No começo eu mandei umas questões, viu? Mas agora é por conta dela aí, ó. O Carlos de 10 anos estaria em 1991, né? O Carlos de hoje e o Carlos de 10 anos é o seguinte. De novo. Vai, fortalece as asas e vai. Porque eu acho que a diferença, eu falei pra Ju hoje, eu tive o privilégio de estudar em escolas públicas, né? E eu falo de boa qualidade. Por exemplo, eu estudei no Campos, estudei na Unesp,
estudei aqui no escola do Dr. Luiz Uiane, né? Da primeira série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Eu estudei uma escola municipal aqui na minha cidade. E fui vendo, né? Isso eu tive esse privilégio. Só que eu acho que esse privilégio, a oportunidade, me possibilitou essa educação. Mas a minha mãe, por exemplo, ela incentivava a leitura, né? Ela gostava dos livros, e minha mãe sempre ela contava os livros e os filmes pra gente. Então, o que eu falaria pro Carlos é: faz de novo, né? Vai de novo, porque vale a pena. Vale a pena. Então, o Carlos tinha, hoje faria pro Carlos Rogério do passado, assim, vai, filho, vai, porque a gente vai conseguir. Eu acho que a gente faz isso docentes, vocês, por exempem, vocês estão tendo os professores, vocês têm eles para vocês, vai. Eu vou prestar o vestibular, presta. Professora, fazer o curso, faz enquanto dá tempo, né? Se inscreva, se arrisque, porque o jogo começa 0-0, né? Se não chutar no gol, você vai ganhar no jogo, né? Então, apesar de ter tentado ser um goleiro que tenta defender os chutes, eu diria que vale, porque vale a pena, né? Apesar de tudo, vale a pena, né? Porque daqui a pouco a gente vai aposentar, vai para trás. Me recordo, a sua pergunta, quem fez a Débora, né? Foi da Mara. Desculpa. Eu me lembro da final do filme do Resgate do Ryan. Não sei se você já assistiu esse filme. Esse filme é super legal. É um filme antigo, né? É um filme que, nos primeiros 15 minutos mais dramáticos da história do filme, da história dos filmes internacionais, que é o ataque dos americanos à Normandia, né? Lá do dia D. E a história ela é do Tom Hanks, que é o capitão da tropa, né? E ele é caminhado por salvar um irmão paraquedista, né? Que já morreu, irmão do combate. E no final ele... Não vou contar o filme todo, é um filme antigo, mas vocês não assistiram, vocês podem assistir, não vou dar spoiler, né? Mas no final, o Tom Hanks e o Ryan, o soldado, ele vai visitar o túmulo do Tom Hanks e ele leva a esposa dele junto, né? E ele fala assim pra ela no final, velhinho, né? Fala pra ele que valeu a pena. O que ele quer dizer é que toda a tropa tem ido pra salvar ele, valeu a pena a vida dele, né? Então eu falo o seguinte, essa situação, vai que vale a pena. E você tem algum arrependimento, assim, né? Porque muitas pessoas, depois que conseguem algumas coisas, olham pra trás e falam: eu não devia ter feito isso, ou eu devia ter feito isso, né? Você tem? Tem, por exemplo, tem alguns. Mas, por exemplo, tem arrependimento dos amigos que não pedem desculpa, arrependimento, por exemplo, eu tive que, em 2000, sacrificar meu cachorro com leishmaniose. Tem arrependimento de a gente não ter tido a oportunidade de cuidar dele, por exemplo, alguns exemplos. Mas por isso que eu procuro hoje, antes de tomar a decisão, pensar, conversar com os amigos, né? Vai já de arrependimento, por exemplo, mas a gente tentar diminuir a chance de... Porque o erro inerente vai fazer parte. Mas na dúvida eu faço, porque eu acho que é meu arrependimento uma atitude que eu deveria ter ido e fui. Aí isso pode... eu errar pesa menos para mim do que eu não ir e numa atitude. Então eu procuro fazer isso. Eu tenho problema nenhum, fui aprendendo com o tempo que vale a pena conversar com as pessoas que têm mais experiência. Por exemplo, se eu vou tomar uma decisão, por exemplo, o Sulemir da experiência, ele pergunta: professor, o que você disso, né? Eu lembro do dia que eu fui me dizer a fundação sempre com ele, né? E a gente conversou, ele perguntou: por que você está fazendo isso? Eu falei: eu vou te liberar aí porque estou vendo que vai ser melhor para você, então a gente vai trocar as informações, procuro conversar com a Juliana, por exemplo, alguma lição de tom. Isso é um ensinamento que fica, mas pode ter certeza, no começo doía mais, hoje a gente aprendeu a sofrer um pouco menos. Eu queria saber também a sua expectativa futura para a escola Ginga Futebol. A Ginga é um projeto que eu na escola física aqui, na escola em si, durante 4 anos aqui em Bauru. E agora, nos próximos meses, a gente vai lançar tudo que a gente desenvolveu nos últimos 16 anos, um manual. Está pronto, vai ser online, para todos os profissionais que querem trabalhar aqui com futebol acessível, de uma forma virtual. Vai ter um curso de formação virtual, vai ter também um sistema de gerenciamento das escolas, de gerenciamento pedagógico, então de melhoria também. Porque é aquela questão, né? De alinhar o projeto de vida às ações. A gente agora está indo para o universo online, com o maior de pessoas possíveis, porque a gente acredita que isso pode democratizar o privilégio que eu tive quanto oportunidade de ensino, né? E de construir a formação. Eu ter a oportunidade de consumir, de acessível, de forma que, por exemplo, a pessoa que esteja num lugar distante do Brasil possa ter acesso. Então, o plano agora é esse. A gente nos próximos anos aí está um manual bem bonito, bacana, Guilherme, com um diagramador também. Eu respeito dos últimos 16 anos aí, distribuir de forma acessível, né? A palavra barata, no sentido de acessibilidade, né? Essas pessoas aí desse Brasil todo que eu ensinar futebol com alegria. Bom, uma pergunta. Tem uma pergunta porque a Tamara ama o São Paulo. A Tamara é apaixonada pelo São Paulo. Aí eu vi que você trabalhou como analista, né? No time de São Paulo. Eu queria que você contasse essa experiência pra ela, né? Porque ela gosta. Tamara, você precisa sozinha, né? As pessoas que escutam vão falar: você vai falar isso, eu vou falar, eu sou São Paulino também.
no futebol a gente não fala assim as paixões, né? Não impede o respeito ou trata as outras instituições, né? E só que com o passar do tempo, quando você vai trabalhando no futebol, você vai gostar de todas as instituições. Por exemplo, eu sou fascinado, por exemplo, pela torcida do Corinthians, por exemplo, né? Pra mim, Leandro Diogo, eles são fantásticos, né? Foi assim, uma experiência de você imaginar que o São Paulo está entre 50 instituições esportivas do mundo, né? Então, ele é o time de futebol que mais vem das décadas revelando jogadores para o futebol brasileiro, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer, vivi Tia durante 10 anos. Ali eu conheci jogadores fantásticos como o Rodrigo Caio, por exemplo, que está hoje no Flamengo. Mas para todo mundo eu digo muito alegria que o Rodrigo é o maior futebol que eu trabalhei. O Rodrigo, ele é no caso dos garotos, se desenvolvendo, né? E você, por exemplo, que acompanha o Morumbi, um jogo de Libertadores da América, por exemplo, e você, naquele cordão, chegando na Praça Alberto Gomes Pedrosa, você ser recebido, por exemplo, mesmo sendo jogador da base, ser recebido pelo cordão da Independente, da Torcida de São Paulo, por exemplo, né? Então, isso seria muito impactante para eles e para nós também, né? A gente costuma dizer que esses são elementos que o futebol transformar os mais céticos, os mais duros, homens em crianças apegadas ao cinema da boa, né? Eu só digo que foi uma das experiências transformadoras. Eu sou privilegiado com vocês. Eu trabalhei no Brasil com nossas meninas. A seleção estava no clube que é uma das maiores referências mundiais em formação de jogadores. Então, eu acho que para mim foi um privilégio muito grande. E eu aprendi de verdade mesmo como que é a formação, como que deve ser a formação de jogadores de alto rendimento. Eu queria saber, assim, o que você acha que essa sua sensação de voltar para o campo depois de um momento difícil nessa pandemia, qual você acha que é a sensação de estar no campo de novo? Eu brinquei com o pessoal do curso, a gente conversou ontem sobre isso, né? Que saudade de tomar chuva. Que saudade de tomar chuva. Porque assim, no curso, na aula com os alunos, especialmente em São Paulo, em janeiro, por exemplo, cai o mundo, né? E aquela correria, né, tal. Eu acho que a maior saudade é a saudade de poder... É uma verdade de estar com as pessoas, né? Eu faço muito de conversa, por isso que eu pedi essa entrevista. Porque a gente fazer com bate-papo, por exemplo, é mais legal do que a gente fazer com exposição, porque desuniu um pouco, a gente tá procurando uma lição. Porque eu acho que o que está sofrendo nesse momento é ânsia. Então acho que a saudade maior de estar com os amigos, né? De estar com as pessoas ali que a gente gosta, que vai ser bem impactante, né? Eu acho que depois você vai dar mais valor, né? Ao momento que faz morrendo. Depois o mundo parou no 18 de março, em São Paulo, parou o mundo, né? Falou assim, ó, a partir de agora eles não podem ir pra lugar nenhum. Quando a gente puder ir, eu acho que vai ser legal pra poder pensar assim, cara, quando eu estiver aqui, eu tô com ser verdade, né? Pra que possa aproveitar essa lição. Mas não vai no campo já de novo, a correria dá. Eu tenho mais uma pergunta, a última, eu prometo, juro. Pode fazer a parte. Então, já que a gente está no último ano, né, a gente está no 3º ano, e muitas pessoas da nossa classe têm um sonho, né, de passar na Unicamp, de passar na UNED, no Enem até mesmo, né? E queria saber alguma dica que você daria para o vestibular, que a gente está precisando. A primeira dica que eu acho que é o estudo constante. Se vocês não entrarem agora, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque eu entrei tarde no ensino superior. Eu e a Júlia e o Ademir entramos um pouco mais tarde, com 20 anos. O professor Pedro também, professor? Um pouco mais tarde. Foi muito bom. Porque às vezes a gente se pressiona muito no começo. Cara, a gente se pressiona porque a necessidade também de um emprego, prosperar de vida, a gente quer isso, né? Mas assim, às vezes a gente... Eu acho que a grande questão não é nem vestibular. O que me incomodava mais é o que ia fazer. É o que veio mais incomoda, né? Eu não tinha problema porque eu já sabia, mais mesmo que eu trabalhar com a educação. Mas eu sinto os alunos, por exemplo, muito angustiados para aquilo que vai. E eu, se pudesse, né, falar, pô, se o Carlos tivesse angústia, eu vou falar pro Carlos, experimenta mais o mundo, né? E aí, o estudo constante. Se vocês não entrarem agora, tem problema. Por exemplo, na primeira vez que eu fiz vestibular, eu não entrei. A segunda vez que eu fiz, não entrei. O professor Vermelho, aí tinha a prova de transferência. Aí eu a prova de transferência, eu não passei. Não passei, para 2 anos que terceiro. Só que a primeira candidata desistiu. Eu tava meio ponto. Né? Eu estive literalmente, eu mandei esse professor esses dias, eu estive literalmente a meio ponto das oportunidades que ele me deu. Mas a questão é, quando você aprende a estudar tudo um pouco, isso tira a pressão que você não dia só desempenhar. Então, a minha sugestão é, se não entrarem no vestibular, não passar no vestibular, não se desespere. Isso porque sempre vai ser bom para você experimentar as coisas, para ver realmente aquilo que você escolher. Aí depois você foi, aí vai com tudo. Né? Aí vai com tudo e vai com a certeza que cada segundo vai valer a pena para usufruir, né? Então eu penso que o mais importante nesse momento é não se desespere. A vida mesmo pode estudar, e mesmo se vocês não entrarem no vestibular. Por exemplo, a gente já conversou aqui em casa, a gente vai deixar a Valentina da Copaqueira amadurecer para poder escolher e fazer sobre o desejo. Porque acredito que a grande chave para mim é fazer aquilo que encanta. Se aquilo que encanta vocês, eu acredito que não vai ser um peso, vai ser apenas consequência do resultado do vestibular, por exemplo. Terminou, Débora? Terminei. Tá joia. Ju, quer fazer mais alguma questão, algum comentário? Que nós vamos caminhando para o encerramento. Eu acredito que já exploramos bastante, né? Toda essa vivência do Carlos, acho que foi um momento legal, né? Acredito que tem acrescentado bastante para todos, né? Todas. Acredito que a gente pode encerrar por aqui. Eu não tenho mais uma questão, não sei se tem alguma questão aí
pelo alguém de fora, mas por mim já pode ir encerrando. Professor Pedro, tudo bem? Alguma? Também uma questão, só que agradecer o Carlos, né, a Juliana também, a mina, tá? Foi muito boa o papo aí, tá? Tá de parabéns, mina, aí, a pergunta. Tá? Legal. Valeu. Lucinês, quer fazer uma pergunta, Lucinês? Lucinês é uma professora que está nos assistindo ali. Falar que eu estou muito ansiosa também. Que legal, muito bom. Professor Carlos. Então, já que Pode falar. eu queria, já que vai finalizar, mas se tivesse mais alguma questão, mas eu queria agradecer a oportunidade, né, da DEME ter convidado a nossa escola para participar. Acho que esses momentos, né, que agora, nesse momento, foi oportuno, ele aconteça mais vezes. Acredito que é muito, muito enriquecedor para todos, né. Agradeço a participação de todos, né, de todas as meninas, parabéns, meninas. É muito legal as questões que vocês fizeram, acho que ajudou a ampliar aí todo esse história aí do que o Carlos podia contribuir aí com a gente. Obrigado a todos os professores, da Luiz, né? Lucinês. Lucinês, do professor Pedro, do professor Carlos, né? E agradecer que esses momentos são, né, contam mais vezes, e agradecer a todos que participaram, que estão aqui no vídeo, né, mas participaram aí assistindo a nossa live. Legal. Professor Carlos, muito obrigado. Eu agradeço também, Juliana, Ju, né, pela parceria de sempre. Né? Eu e a Ju somos parceiros ali na faculdade, na formação dos professores aqui, uma parte dos professores da nossa região. E eu queria dizer que, né, a disciplina, ela começou, e essa live acho que representa muito bem isso, ela começou com uma perspectiva de se falar, talvez, futebol, né? E nós atingimos um outro nível que é muito mais interessante, muito mais profundo, acho, né, do ser humano, especialmente dos alunos, né? Que estão ouvindo ou que vão assistir esse vídeo, né, posteriormente, que é o nível dos sonhos, né, o nível do projeto de vida mesmo, né, dos alunos. E o professor Carlos Tiengo, quando relatou aí toda a trajetória dele, né, as vivências que ele relacionadas ao futebol, né, eu me vi muito nesse momento também, né, eu lembrei muitos sonhos, muitas situações, né, que eu passei relacionado ao esporte também, e quero dizer que foi inspirador, né, foi muito inspirador, né, eu falo não só para os alunos, mas por mim também, essa sensação que eu estou tendo agora, né? E essa é a palavra, acho que eu consigo utilizar nesse momento para definir essa fala do Dr. Carlos Tiengo, que é inspirador, né? Ele representa isso aí para nós, eu acho, hoje, né? E sempre porque eu conheço o professor. E dizer que nessas expectativas, essas metas e sonhos futuros dele, né? Isso eu falo aí para ela, para Tamara, isso é questão de tempo, tá? Isso é questão de tempo. Tá, esse cara que falou vocês aqui hoje, ele é fenômeno nessa área, ele tem uma visão distinta, tá? Ele pensa fora da caixinha, fora do normal, fora do que os outros veem e enxergam, tá? E eu não sei muito tempo para editar isso, não, tá? Isso desde quando eu conheci ele mais de perto, né? Quando nós trabalhamos na faculdade juntos, eu pude notar logo muito facilmente isso. Então, espero que todos tenham aproveitado, né? E vou passar a palavra para o professor Carlos para que faça as suas considerações finais e aí nós encerramos de fato a nossa live de hoje. Obrigado mesmo. Obrigado, professor Ademir, professor Lucinês, professor Pedro, professor Juliana, e eu quero agradecer especialmente a Débora pela qualidade, pela dedicação que vocês estão empenhando, né? Isso mostra muito a questão de quão bom e quão transformador as pessoas estão na vida de vocês, e quão longe vocês vão ir, e não importa quanto longe isso estabelecido por vocês, né? Eu queria só dizer que estou agradecido por poder reconhecer quando a gente faz essas oportunidades, porque a gente tem pouco oportunidade pela vida de corrida, ressaltar as coisas que, como a pergunta da Tamara, que eu me recordei que eu falei ao Carlos, né? Questão de a gente tem menção, por exemplo, na nossa vida, aquelas coisas quando elas estão ocorrendo, né? Eu não tinha menção, por exemplo, o que participar nós de função ela numa mão do professor de educação física, for fazer na grande em 2006, por exemplo. E aí foi bom que eu sou muito grato aos professores meus, né? Os professores que me ajudam. E aí eu só tenho que sentir parabenizar a vida da Pedro, a professora Lucinês, e dizer que tudo a gente tem que brigar, valorizar, lutar, aguerrir, com todas as pessoas manter essa escola pública, né? E manter, porque a gente faz diferença assim, apesar de um movimento, né, às vezes que não nos dá o devido valor, né, mas tem que trabalhar por isso. A gente trabalhar, fazer o despedido ao máximo para que eles possam participar, mostrar quanta qualidade nós temos, né, professor Ademir, professor Juliana, professor Lucinês, professor Pedro, o esforço está sendo empregado para a maior formação possível. E a educação transformadora, uma educação que toca a alma, uma educação que toca a vida, porque mais que o conteúdo, mais do que a gente poder, eu acredito que me perguntaram como é o futuro, eu dizer que o bom do futuro pode ser que ele disse. Mas o criador estuda o futuro é que ele está aprendendo. E esses professores que estão aprendendo vocês precisaram nessa tarde de hoje, eles são pessoas que estão ensinando a vocês, Tamara, todos os alunos que estão estudando, que vale a pena, isso vale a diferença num país como o nosso. São esses professores que têm que ter respeito e falar para vocês, continuem, porque vocês fazem a diferença. Obrigado pela tarde de hoje. Professor Carlos, nós agradecemos, tá? Também
parabenizo a Débora, a Tamara. A Débora e a Tamara tem um roteiro que nós conversamos ontem, viu, Carlos? Mas elas não elas seguiram no começo até o roteiro, acho que, né? Pra começar lá, mas elas inventaram esse roteiro de uma forma que eu fiquei impressionado. Então, fantástico, Débora, Tamara, parabéns. Deixa vocês então encerrar a nossa live. Vocês começaram, agora vocês encerram, velho. Fiquem à vontade de falar, que coisa aí. Agora vocês terminarem, encerra a transmissão. Eu vou começar então. Eu tô muito feliz pelos elogios. E com certeza esse bate-papo de hoje ajudou muito. Foi um tempo, eu considero gasto até. Eu sei pra caramba, foi dúvidas que eu tinha. Eu gostava meio nervosa, mas depois que acabou, assim, no final eu gostei muito e muito obrigada de verdade pelos elogios. E é isso, eu acho, que eu tenho pra falar. Bom, eu também queria agradecer a todo mundo pelos elogios também. É sempre bom ter, né, nossos trabalhos e o que a gente faz reconhecido, né? Muito obrigada, eu queria agradecer. Também agradecer ao Carlos, né, por ter tirado muitas das nossas dúvidas, que não foram poucas, pelo tempo, né, que teve para vir aqui conversar com a gente. Ao Dani, o professor Testa, foi nos convidar também para estar aqui. Foi muito legal, obrigada. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui a transmissão, né? Isso. Pronto, agora ninguém nos ouve mais, né? Só estamos nós na sala aqui. É isso. Meu amigo Carlos, muito obrigado, viu? Que legal. Foi, ó... Obrigado a você, Ademir. Nossa, foi muito bom. Foi fantástico. Foi pontual. Pegou no calo ali, sabe? Sabe aquela bola que o cara bate no gol e não tem endereço certo já? É isso aí, foi muito bom mesmo. Que bom que para contribuir com os alunos, é muito bom contribuir com eles, porque eles também têm sonhos e esperança, elas, né? Aqui Sim. representadas, eles têm sonhos e esperança e que a gente teve também. Então, acho muito legal esse espaço que, mesmo pós-pandemia, Ademir e Juliana, vocês continuem com essa iniciativa. Eu acho que isso chegou para ficar. Eu acho que cada vez mais podem fazer eventos dessa forma, que aproveitar esses espaços. Eu acho que a lição da pandemia, né? Fazer limonada com limão, né? Eu acho que esse aqui é um dos limões espremidos que vai se transformar em boas limonadas, né? Às vezes a gente pensa, né, em fazer alguma coisa dentro da escola, trazendo as pessoas na escola, né? E às vezes não é possível fazer esse itinerário, né? Mas é possível agora, como você disse, né? Acho que veio para ficar, né? É possível usar as tecnologias agora. Acho que nós vamos pender bastante para o ensino híbrido daqui para frente. Muitas ferramentas Eu acredito nisso também. muitas ferramentas estão sendo construídas agora, usadas, vão ficar, mesmo depois do ensino presencial. Permanecer. Com certeza. E eu agradeço, Ademir, essa oportunidade, porque foi bem legal. Foi a primeira live aí que a gente fez com a escola. Legal. Espero que eu consiga fazer mais aí, que os alunos comecem a se motivar, porque é uma forma aí também de trazer eles mais perto da gente, né?